Olá! Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais revolucionários da história, o Renascimento. Pensa só, foi uma época que, literalmente, tirou o Deus do centro do universo e colocou o ser humano lá, pela primeira vez em séculos. Vamos entender direitinho como essa virada de chave transformou o mundo para sempre. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, é só bater o olho aqui. De um lado, o mundo medieval, tudo girando em torno de Deus, o teocentrismo, né? E a riqueza vinha da terra, do feudalismo. Aí chega o Renascimento e vira a mesa completamente. Agora é o homem no centro de tudo, o antropocentrismo. E a grana vem do comércio, do mercantilismo. É uma inversão total de 180 graus. É por isso que é super importante entender que o Renascimento não foi só um movimento de arte, sabe, ou de literatura. Não, ele foi o grande divisor de águas. É o que separa a Idade Média do que a gente chama de Idade Moderna. Foi uma mudança assim brutal na forma como as pessoas pensavam, como viam o mundo e principalmente como se viam dentro dele. Lá em Portugal, esse período do século XVI ganhou um nome específico: quinhentismo. Bem direto, né? Fazendo referência aos anos 1500. Mas olha, o nome pode ser diferente, mas a ideia é a mesmíssima. É o Renascimento português, com toda aquela revolução cultural de que a gente está falando. Mas, afinal, renascer o que exatamente? Bom, a ideia era essa: um renascimento da cultura, da arte, do pensamento lá da antiguidade greco-romana. Sabe, voltar a beber na fonte dos gregos e dos romanos. Toda aquela lógica, a ciência, a filosofia, tudo que tinha ficado meio esquecido na Idade Média, agora voltava com tudo, com força total. Claro que uma mentalidade tão nova assim ia precisar de um jeito novo de se expressar, né? E é aí que entra a arte dessa época, o que a gente conhece como classicismo. Bora dar uma olhada nos princípios dele. Olha só que interessante esses pilares do classicismo. A galera dessa época valorizava a razão muito acima da emoção. A busca era pelo equilíbrio, pela harmonia, pela proporção perfeita. E o objetivo? Ser claro, ser simples na hora de passar a ideia. Para eles, a beleza não era algo subjetivo, sabe? A beleza era, na verdade, um resultado da perfeição da forma. Ok, aí vem aquela pergunta que com certeza muita gente já se fez. Se o objetivo era a clareza, a simplicidade, por que raios os textos clássicos são tão difíceis de ler hoje em dia? Quem nunca pegou um soneto do Camões e pensou, o que está acontecendo aqui? Então, a resposta para esse mistério está aqui. A dificuldade, na verdade, não está na ideia do poema, que costuma ser até bem direta. O problema, o desafio, está na forma. Para alcançar aquela perfeição, os artistas usavam uma linguagem super culta, métrica e rima perfeitas, um monte de referências à mitologia, e ainda por cima invertiam a ordem normal das frases. Essa busca pela forma perfeita é que acaba tornando a leitura um quebra-cabeça para a gente hoje. Mas é claro que essa nova era da razão não ia chegar na paz, né? Pelo contrário, ela bateu de frente e bateu forte com a instituição mais poderosa daquele tempo, a Igreja Católica. E foi desse choque, desse conflito, que nasceu a grande crise existencial do homem do Renascimento. Dá uma olhada em como essa crise se desenrolou. Primeiro, a reforma protestante chega e chacoalha as bases da igreja. A igreja, claro, não deixa barato e reage com uma violência tremenda com a contra-reforma e a Inquisição. E qual o resultado disso tudo na cabeça das pessoas? O homem do Renascimento se vê totalmente dividido. De um lado a fé, do outro a razão. E é dessa tensão que nasce um novo jeito de fazer arte, o maneirismo. É importante sacar que o maneirismo não é bem uma nova escola literária. Ele é, na verdade, a arte da transição, a arte da crise. Ele consegue capturar perfeitamente o desequilíbrio, a complexidade desse ser humano que está dividido. Funciona como uma ponte, sabe? Entre a harmonia toda certinha do classicismo e o drama exagerado que viria depois com o barroco. E se a gente tivesse que escolher uma única pessoa que foi a cara de tudo isso, que viveu na pele todas as contradições, toda a glória e toda a crise do Renascimento, essa pessoa com certeza foi Luís Vaz de Camões. A fama dele é algo gigantesco. Ele é considerado, assim, quase por todo mundo, o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos. Ponto. Mas a vida por trás desse gênio, nossa, foi qualquer coisa menos tranquila. Sério, a vida do Camões parece um roteiro de filme de aventura. Pensa só, ele veio de uma família nobre, mas que estava falida. Foi ser soldado e perdeu o olho direito numa batalha. Foi preso e deportado. Ficou exilado por 17 anos.
sobreviveu a um naufrágio que matou a mulher que ele amava. E o mais incrível foi no meio desse caos todo que ele escreveu sua obra. Para no fim, quando voltou para a terra natal, morrer na miséria, completamente desconhecido. Uma vida de extremos, né? E tem uma lenda sobre ele que é simplesmente fantástica. Dizem que nesse naufrágio, onde ele perdeu tudo, ele conseguiu salvar o manuscrito original de Os Lusíadas. Como? Nadando com uma mão só enquanto segurava o livro com a outra. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber. Mas a imagem é uma metáfora perfeita da dedicação dele à arte, mesmo no meio do caos absoluto. Então, para a gente fechar o raciocínio sobre ele, Camões era isso. Ele era a síntese perfeita da sua época. A cabeça dele buscava o ideal clássico, a razão, o equilíbrio. Mas a vida dele, a alma, viveram na pele toda a crise, toda a dor do maneirismo. E a obra dele é exatamente o reflexo dessa briga interna, dessa dualidade. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Como é possível que a maior obra da literatura portuguesa, um poema épico que celebra as glórias de uma nação inteira, tenha nascido das mãos de um homem exilado que voltou para casa para morrer na miséria e esquecido por todos? Esse paradoxo, essa contradição gigantesca é o que define não só o Camões, mas toda a sua época.